Então, essa foi a área na qual eu me especializei, né? Eu me especializei exatamente nessa área que envolve todos esses elementos aí de manipulação e tal, né? Os jogos do poder. A minha especialização foi exatamente nisso. E aí, é claro que a gente aprende a analisar as coisas com um olhar assim muito nessa linha, né? Dos jogos do poder, dos discursos do poder. E a gente sempre quando pensa numa comoção internacional desse tamanho, né, da Copa do Mundo, é claro, meus amigos, é óbvio, meus amigos, que isso aqui envolve poder demais. Envolve dinheiro demais, envolve poder demais. A audiência é gigante, gigante, vai ter manipulação. Então não tem muito para onde correr não, meus queridos. Então, Copa do Mundo, como envolve bilhões e bilhões de dólares, como envolve ali o controle da mente e dos corações, é claro que existe um aspecto geopolítico muito forte nas Copas do Mundo, né? Existe uma força ali de controle da sociedade, de engenharia social, de influência na mente e no coração, nos comportamentos, né? Então, meus amigos, é claro que quando a gente olha assim uma Copa do Mundo, a gente tem que entender que isso aqui é muito mais poderoso, muito mais profundo do que meramente um jogo de futebol, tá certo? Então, isso aqui envolve muito controle, muito dinheiro, muita manipulação, muita influência, e é exatamente através dessa ótica que a gente vai olhar esses elementos hoje, tá? Primeiro de tudo, algumas pessoas atentas começaram a perceber que algumas vinhetas das Copas do Mundo acabavam antecipadamente revelando o vencedor daquela Copa do Mundo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a Copa do Mundo de 2014, ela tinha a Copa do Mundo de 2014 foi no Brasil, obviamente, né, e foi aquela Copa do Mundo traumática pra gente. O único consolo que a gente tem é que pelo menos o Brasil perdeu para a seleção que foi campeã, né. E nessa vinheta de abertura da Copa do Mundo 2014, a gente já tinha ali um sinal, segundo algumas pessoas, né, de que a Alemanha iria, vencer a Copa do Mundo. Eu vou colocar aqui para vocês, a imagem aqui de um trechinho da vinheta da Copa do Mundo aqui, de 2014, que você vai ver exatamente as bandeiras dos times que fizeram a final. Eu não sei se você se recorda, mas a final da Copa do Mundo 2014, ela foi disputada no dia 13 de julho, lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. A Alemanha venceu a Argentina por 1-0 na prorrogação e com isso a Alemanha conquistou seu quarto título mundial, né? Na verdade, o primeiro após a reunificação da Alemanha depois da queda do Muro de Berlim, né? O Mario Götze, ele fez o gol ali no segundo tempo ali da prorrogação, entrou como substituto, recebeu um cruzamento lá do André Schürrle e dominou no peito ali e finalizou, né, com o pé esquerdo, né? Então, foi esse o resultado. E a pergunta que fica é: será que essa vinheta da Copa do Mundo de 2014 ela já estava prevendo e dando a dica para quem, iria vencer a Copa do Mundo? Isso tudo aqui, meus amigos, hoje que a gente está trazendo, é uma grande especulação, mas o tempo vai dizer. Por quê? Porque conforme eu coloquei aqui para vocês, no título da nossa conversa de hoje, existe e vazou uma lista secreta de todos os campeões desde o início das Copas do Mundo, em 1930 até 2042. Aí você pode falar: Daniel, isso é balela. Meus amigos, o tempo vai mostrar. Provavelmente é loucura, é insanidade, é balela, provavelmente não vai acontecer e essa lista não vai acertar. Aí você fala: peraí, Daniel, que lista é essa? Uma lista que supostamente um funcionário da FIFA teve acesso e liberou, que ele para tentar mostrar para a humanidade que é tudo uma grande manipulação, que é tudo um jogo de carta marcada, ok? Então, no final da nossa conversa de hoje, eu vou mostrar essa lista e você vai ver nessa lista hipotética não apenas quem venceria a Copa do Mundo agora, de 2026, mas quem venceria até 2042. Se essa lista é verdadeira ou não, não adianta a gente se estressar,
porque daqui a algum tempo nós vamos descobrir se essa lista é quente ou não, tá? Então cola aí, que aqui a gente está começando apenas agora a construir essa reflexão, construir esse discurso, beleza? Então vamos lá, meus amigos. A gente tem aí nessa vinheta, né? A primeira teoria que a gente está explorando aqui é que as vinhetas das Copas do Mundo já revelam quem vai vencer. Aí você pergunta, Daniel, a vinheta desse ano tem algum indício disso? Tem. Mas antes da gente chegar na vinheta de 2026, eu quero mostrar para vocês a vinheta da Copa de 2014 e depois a vinheta da Copa de 2020, 2018, beleza? Tá aí a primeira vinheta com exatamente os dois times que disputaram a final, Argentina e Alemanha. A Argentina venceu por 1-0. Então, será que essa vinheta ali ela foi profética? Você pode até falar, pô, Daniel, não tá muito claro que a Alemanha ia ganhar, porque tava a Alemanha e a Argentina ali, e então não é um argumento tão forte. Eu concordo com você, não é um argumento tão forte, a gente está só analisando aqui, tá? Agora, quando a gente olha a vinheta da Copa do Mundo do Catar, em 2022, a gente também tem um insight aí interessante. Por quê? Copa do Mundo do Catar é mais legal da gente lembrar aqui, que é uma Copa do Mundo mais recente, não envolveu aquele drama todo, aquele sofrimento que nós tivemos, né, em 2014 aqui no Brasil, mas a Copa do Mundo do Catar, ela também tinha uma vinheta que mostrava ali algumas bandeiras importantes. Tô colocando aí para vocês agora a esse trechinho dessa última Copa que aconteceu lá no Catar e a gente vai lembrar aqui como é que foi a final da Copa do Mundo do Catar. A Copa do Mundo do Catar, meus amigos, a final, ela foi disputada no dia 18 de dezembro de 2022, lá no Catar, né? E a Argentina, ela venceu a França por 3-3, mas ganhou nos pênaltis, né? Conquistando ali o seu terceiro título mundial, o primeiro título desde 1986 e foi uma das finais ali mais épicas, né? Consideradas na história das Copas do Mundo. Então, é muito curioso, porque nessa Copa, a gente também teve uma vinheta, e essa vinheta ela mostra ali, ao lado do estádio principal, de um lado a Argentina, do outro lado a França. Então, se você fala assim: "Caramba, já é a segunda vez que isso acontece", porque a primeira vez foi, a gente mostrou para vocês, na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Então essa estranheza, ela aconteceu pela segunda vez, tá? A gente teve 2014, 2022, a vinheta da Copa do Mundo mostrando ali, dando uma pista de quem iria vencer. E aí, meus amigos, a gente pergunta: será que isso vai acontecer novamente? Para isso, a gente vai ter que dar uma olhadinha na vinheta da atual Copa do Mundo que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos, México e Canadá. Tem algum detalhe, poderia haver algum detalhe nessa vinheta da Copa do atual lá, que poderia nos dar uma dica sobre isso? Meus amigos, tem alguns detalhes meio estranhos, ok?